As Escrituras assim afirmam. Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de atacar Jerusalém, consultou os seus chefes e os seus oficiais sobre tapar as fontes das águas que ficavam fora da cidade. E eles concordaram. Assim muita gente se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que atravessava o território, dizendo: por que deixar que os reis da Assíria encontrem tanta água? Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou Milo, na cidade de Davi, e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Então estabeleceu oficiais militares sobre o povo, reunindo-os na praça junto à porta da cidade, animou-os dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem desanimeis por causa do rei da Assíria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos? Que palavra do Senhor! Esse texto ele é lindo, ele é rico. Ele dá para a gente tantos sermões, tantas ideias. Poderíamos ficar um ano inteiro só pensando no que aconteceu ali com Ezequias, com esse momento de Judá, com a chegada de Senaqueribe, com os propósitos do rei da Assíria para com aquele lugar e para com aquele povo. Mas, meus irmãos, interessante é a figura de Ezequias, porque o texto bíblico começa dizendo para nós que depois dessas coisas, e vai designar que coisas são essas, coisas que são correlatas com atos de fidelidade. Ezequias era um rei bem sucedido. Se formos mergulhar na história de Ezequias, pelas páginas bíblicas, nós vamos perceber que ele foi alguém que recebeu a aprovação do Senhor. É interessante que houve um deslize na caminhada de Ezequias, o texto bíblico não esconde. No término dos seus dias, perto da sua morte, Ezequias cometeu um erro, um deslize de se exaltar, de conferir-lhe além do que deveria, mas ele se arrependeu logo, ele não demorou, ele se arrependeu, e fruto desse arrependimento ele foi abençoado por Deus. E é interessante que aqui estava uma situação de crise, e na situação de crise, mais uma vez nós vemos o lampejo de um rei, de um líder aprovado pelo Senhor. Meus irmãos, todos nós podemos passar por crise, não só Ezequias, não só o povo de Judá, todos nós. Agora, será que todos nós passamos pelas crises como Ezequias nos ensinou a passar? Irmão, Senaqueribe, ele era um daqueles reis que tinha, ele tinha como foco pegar outras cidades fortificadas e tomar para sua liderança. Era como que quem colocaria diante deles um troféu. Aquela cidade fortificada, agora está sob minha liderança. Sabe aquela outra? Agora está sob minha liderança. Então as pessoas sabiam a fama de Senaqueribe, o seu desejo, o seu foco, o seu olhar para a conquista. Ele era assim. E agora ele vai chegar para o povo de Judá. Está aí diante de Ezequias como líder, um grande desafio. Mas ele nos ensina, diante de todo esse desafio, algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Eu olho para a vida de Ezequias e eu percebo que ele nos ensina a agir. Mas é interessante que eu olho para a vida de Ezequias e percebo que é um rei que nos ensina a confiar. Ezequias, ele consegue equilibrar e mostrar para nós que existem duas possibilidades, que elas são para nós como povo. Nós precisamos aprender como ele a andar nessas duas direções. E eu quero convidá-los
para a gente andar na primeira direção. E a primeira direção da vida de Ezequias foi para a ação. Primeiro propósito, primeiro foco, primeira atitude de Ezequias foi agir. E como ele fez? A Bíblia mostra para a gente o que aconteceu na vida e na caminhada de Ezequias. Observem na palavra, olha a sua Bíblia, observe no versículo 3. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer, na altura do verso 2 e 3, é que Ezequias, ele viu a vinda dos inimigos. Quando ele viu a intenção, quando ele viu que Senaqueribe queria atacar Jerusalém, ele começou a perceber e a agir. A primeira coisa que eu quero que a gente aprenda com Ezequias nessa noite, irmãos, é antever crises. Existem situações que elas podem não estar em nosso derredor, mas elas já estão sinalizadas. E quando elas estão sinalizadas, nós precisamos começar a agir. É essa visão antecipada da crise que nos dá a mobilidade de ação. É conseguir ver além do óbvio, ver além do aparente, perceber aquilo que está chegando para a gente. Existem coisas que elas vêm quase que desenhadas sobre nós. Meu avô, ele tinha muitas histórias. E eu lembro de uma delas que ele falou com uma prima minha, eu fiquei bem atento. Porque a minha prima estava conversando sobre namorado. E ele ficou atento. Queria namorar. E ele deu uma dica para ela assim: você já viu se esse menino anda arrastando o chinelo? E aquilo, eu falei, andar arrastando chinelo? Aqui não tem ninguém não, né? Sabe que a pessoa que anda arrastando chinelo? E ela disse, por quê? Porque se ele não consegue nem levantar o pé para andar, não vai levantar o corpo para te sustentar não. Sai fora dele. Anda arrastando o chinelo. O que meu avô queria mostrar para ela? Uma ação literal de quem arrasta chinelo? Não, mais do que isso. O que ele queria mostrar para ela é que existem coisas que são anunciadas, desenhadas, apontadas para nós. Ezequias estava atento. Ele percebia, os planos de Senaqueribe são planos de conquista territorial. Ele tem como foco as torres estabelecidas, os reinos de destaque. Se ele tem como plano atacar reinos de destaque, vai chegar aqui. Então ele começou a ficar antenado, começou a ficar preparando. O que quero dizer com isso também? Ninguém está imune a ter um Senaqueribe querendo invadir a nossa terra. E quando digo a invasão da nossa terra, necessariamente eu não estou falando literalmente posses. Porque aqui era um outro contexto. Nós não vivemos nesse mundo bélico assim, desse jeito. Se bem que a linguagem humana de guerra não parou, né? A gente está aqui no Brasil, mas estamos assistindo um quadro de guerra parecido. Mas isso não é aquilo que a gente tropeçou amanhã na nossa porta aqui da nossa casa e vê acontecer. De repente você diga assim, pastor, esse negócio de ficar preparado para uma invasão de um Senaqueribe na minha vida, isso é muito surreal para mim. Por que eu preciso ficar atento para ver Senaqueribes? Olha, você precisa ficar atento não para ver os Senaqueribes literalmente como aqueles são reis que queiram guerrear contra você. Mas é importante que você foque sua vida para identificar os Senaqueribes como aqueles que querem fazer os movimentos contra a sua intimidade com Deus. Quanto aqueles que querem impedir o seu relacionamento, quanto aquelas situações que podem querer chegar na sua vida para te afastar da comunhão do Senhor. São essas situações, são essas realidades que posso chamar de realidades como Senaqueribes, que tentam chegar para a nossa vida. E há situações que são desenhadas, escritas. Querem ver uma situação desenhada? Não venha domingo que vem ao culto. Hipótese, viu? Não obedeça essa não, né? Não venha. Domingo que vem, se você não vier, você vai estar assim, meu Deus, eu estou aqui, mas estou agoniado. Vontade de estar na igreja. Olha, agora estão cantando um cântico lá. E olha, esse horário assim, eu não estou lá, o pastor deve estar pregando. Aí no outro domingo você diz assim, eu não vou hoje também não.
Você vai sentir falta, mas vai reduzir. Com um mês, você se acostuma com aquele horário preencher com outra coisa. 3 meses, você vai dizer assim: eu participo online mesmo. E é possível que com 6 meses, você desaprenda a cultuar com a tua igreja, com o teu povo reunido. O desânimo vai tomando conta da gente. Senaqueribes. Todo mundo se julga forte diante do Senaqueribe, mas vai cercando. Eu dei um exemplo sobre frequência em templos. Você pode reproduzir isso para N exemplos, N situações que envolvem a vida da gente. A vigilância. Crente em Jesus não pode deixar de vigiar nenhum minuto do dia. Não pode brincar de ser crente nem 1 minuto por dia. Há um pastor vizinho nosso aqui que ele diz muito a expressão: não brinque de ser crente nunca, porque o diabo nunca brinca de ser diabo. Sempre atento. Igual Ezequias, eu estou vendo o Senaqueribe. Antecipe a crise, tente antever. Senhor, me dá sensibilidade espiritual, me dá olhos da fé aguçados, para que eu possa fazer leituras do que está à minha volta, para que eu possa me prevenir quanto a essa possível crise que pode chegar na minha vida. Ninguém consegue prever tudo, mas nós pedimos a Deus que nos ajude, dando-nos capacidade para que a gente consiga olhar mais atento para o mundo e perceber as investidas sorrateiras que tentam chegar a derrubar a nossa casa, derrubar a nossa vida. Ezequias, quando ele olhou e ele percebeu: está vindo, eu não posso mais brincar, tem que agir rápido, começar agora, porque eu tenho a visão da crise que se aproxima. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo aqui vai ter uma experiência com Senaqueribes. Sempre aparecem. Senaqueribes podem chegar com uma situação que envolva outras pessoas. Senaqueribe pode chegar com uma situação que envolva até objetos. Senaqueribes pode chegar com uma situação que envolva tecnologia. Enfim, ou às vezes Senaqueribes chegam a nós como uma crise financeira. Senaqueribes podem chegar como uma doença, uma enfermidade. Nós as enfrentaremos, porque nós não conseguimos controlar as variáveis da vida, mas podemos aprender com Ezequias a antever essas crises, começar a observar, começar a perceber, começar a fazer a leitura de como está a nossa vida e como devemos nos preparar diante de tudo isso. Agir. Interessante que a Bíblia vai dizer também que ele viu que estava vindo, e ao ver ele toma uma segunda atitude. Ele reúne os oficiais e consulta essas pessoas. Ele se reúne. Irmãos, Ezequias nos ensina que a gente precisa se cercar de gente boa. Gente que vai ajudar a vencermos as crises. Gente que vai olhar para a gente e vai tentar fazer a gente ser melhor. Porque dependendo de quem você ouve e escuta, você vai cair. Mas se você estiver cercado de gente boa, de gente temente a Deus, de gente que vai te fazer avançar, você será melhor, tenha certeza disso. Ele consultou os chefes dos oficiais, chamou gente entendida, gente que conhecia daquilo. Olha, eu preciso. Ali naquele contexto, vocês perceberam muito bem que é uma questão militar, no sentido de que são guerras, é guerra. É um poderio militar diante de outro poderio militar. Então, na linguagem textual, ele consultou chefes e oficiais, porque ele está diante de uma demanda de uma guerra. Nós não vivemos guerras literais, mas temos outras que enfrentamos. Precisamos nos cercar de gente boa. Ninguém consegue chegar sozinho, ninguém consegue fazer sozinho. Nós precisamos ter gente boa conosco, gente de Deus, gente do Senhor, gente que vai nos ajudar. Mas cuidado também, porque se tiver gente que não vai te ajudar, pode ser que te afunde. Existem situações, pessoas que lamentavelmente, é triste dizer isso, mas existem pessoas que estão comprometidas com a agenda do inferno para derrubar as pessoas. É triste, mas é verdade. Tem gente comprometida com a agenda que não pode ser boa, só pode ser do mal. Meus irmãos, é terrível.
Mas há pessoas que têm prazer de desencaminhar outras. Há pessoas que têm prazer de insinuar para outras caminhos de maldade. Para que isso? Por que isso? Qual a necessidade disso? É porque há pessoas comprometidas com uma agenda do mal. Mas há gente comprometida com a agenda de Deus. Colemos nessas pessoas, aproximemo-nos dessas pessoas. O melhor lugar para a gente estar e começar o nosso círculo de pessoas que vão nos ajudar é a casa de Deus, é a nossa igreja, é o lugar onde está o ambiente da fé. Talvez você diga: pastor, eu fico triste quando o crente fala isso. É muito melhor o povo lá de fora que aqui de dentro. Sabe, a pessoa nem pensa porque ela está aqui. Tem amigos fiéis mais lá fora que aqui dentro. É porque aqui, irmãos, a gente só se decepciona com quem a gente convive. Eu nunca me decepcionei com as pessoas que moram atrás dessa rua aqui. Nunca. Eu não convivo com elas. Mas eu já me decepcionei com o meu vizinho dali. Porque está do lado. E é da igreja, irmão Mauro. Foi lá e botou a bandeira do Fluminense na minha frente. Eu me decepcionei. Falei: tira isso aí que está depreciando o patrimônio. O que quero dizer nessa brincadeira simples? É aqui que vamos ter talvez as situações. É aqui que alguém vai falar assim: poxa, fulano ontem falou comigo calorosamente, hoje falou tão frio. É aqui que você vai viver isso, não é lá fora. Cuidado. É com gente boa. Se cerque da sua família de fé, teu povo, a igreja. Aqui é o lugar dos melhores amigos, porque é o povo comprado pelo sangue de Jesus. Não são perfeitos, mas são seus irmãos. É por isso que a gente tem. Irmão não se arranha de vez em quando. Eu tenho 2 meninas lindas, perfeitas. Mas é engraçado que está andando por aí, vai escutar, é um negócio difícil, mas tá bom. Mas a minha miudinha briga com a outrazinha, fala brava. Mas depois de 1 minuto, chama para brincar e abraça. Igreja. Irmãos, que coisa boa, Ezequias não foi a outros, ele foi aos seus. Se cercou de gente boa no seu ambiente, porque ele precisava vencer. É aqui o lugar onde um ajuda o outro. É a nossa família de fé, é o povo de Deus. Contar um com o outro é a missão que nós temos. É assim que a gente vence, irmãos. É assim que a gente avança, quando a gente se cerca de gente boa. Não é de gente perfeita, porque se tiver perfeito aqui, vai para o céu hoje à noite ainda. Se você disser: pastor, eu estou lá na perfeição, então meu irmão, por favor, amanhã é folga pastoral, fica perfeito na terça, né? Mas pode ser que você diga: eu estou perfeito, pastor. Então vai subir. Não tem perfeição aqui, mas tem gente boa, tem gente de Deus, tem gente que é o melhor para você. Cerque-se de gente boa, se afaste, não como excluir, não é cancelar pessoas, mas não compactue com aquilo que quer te tirar do caminho de Deus. Crente não pode ser grosso com ninguém e nem deixar de conviver. O sal tem que salgar fora do saleiro. Não adianta o crente: eu vou ficar dentro da igreja para não me misturar. Não é isso que estou dizendo. Vocês estão compreendendo muito bem. Mas há limite. Olha, aqui é o meu limite. Eu creio assim. Eu quero as influências daquilo que me fará me aproximar do meu Deus. E eu rejeito sobre a minha vida tudo que possa me afastar do que Deus tem para mim. Proximidade de gente boa. Já pensou se Ezequias consulta um traíra da vida? E ele dissesse assim: não, rapaz, fica tranquilo. Senaqueribe vem fraquinho, está fracassado. Já pensou se Ezequias escuta aquilo e acredita? A gente precisa se cercar daqueles que são de Deus. Cerque-se de gente boa. Tem outra ação também. Primeira coisa, ele percebeu a crise, visão antecipada, isso é bênção. Segunda coisa, se cercou de gente boa. Terceira coisa que ele fez foi limitar as possibilidades do inimigo. Percebeu: olha, se eles vêm com tudo, vamos tapar as fontes de água. Porque se você tapar a fonte de água, você limita o seu inimigo. A água é uma bênção para tudo, até para alimentar inimigo.
eu não sei se vocês já conheceram a fábrica de chocolates da Garoto em Vila Velha. Já há vários aqui, quem já foi? Olha lá, vocês foram num negócio que isso eu nunca consegui. Já conheci, fomos 2 vezes lá e não entramos para isso. Que dizem que a pessoa entra e come de tudo. Você paga e vai comendo todo o chocolate. Vocês fizeram isso? Só não pode uma coisa. Vocês se lembram? Beber água. Beber água, aí você sai do... Se você for comendo, você pode comer chocolate o dia inteiro. Se você não tomar água. Tomou água e para de beber, comer chocolate. Senão é prejuízo na certa. Porque o doce vai pegando aquele chocolate. Tem uma hora que resseca tudo. Você não aguenta. Você pede num clamor de um deserto. Me dá um copo d'água. Aí tomou, acabou. Aí você toma aquele copo d'água, você tem um ano para comer 1 quilo de chocolate de novo. A garota é garoto. Mas mesmo garoto tem cabeça de adulto, não vai querer tomar esse prejuízo? A água renova. Você está com sede de verdade. Não tem refrigerante que mate a sua sede. Você só tem a sede dessedentada quando você toma água. Irmãos, o que mais um exército quer para conseguir se revigorar? Água. Então tapa os ribeiros. Tapa as fontes, porque você vai ter um inimigo limitado. Irmãos, tapar as fontes, limitar as ações dos inimigos aqui, tapar esses ribeiros, reconstruir os muros. Ele estava dando a lição que estava fazendo a parte dele. É a minha parte. Sabe, para pedir a Deus para me abençoar. Deus não pode ter compromisso com quem não quer ter compromisso com Ele. Porque Deus não se deixa escarnecer. Irmãos, hoje à noite eu vou abrir o portão da casa pastoral. Eu vou abrir mesmo. Vou abrir todas as portas. Vou deixar até a luz acesa. Que Deus vai me guardar. Para que eu vou fazer isso? Se tem um portãozinho, tem a chave. Só fechar. Por que eu não posso fazer a minha parte? Por que eu não uso o método daquilo que está na minha mão? Isso é fazer o que Ezequias fez. Vamos limitar as possibilidades do inimigo. Vamos limitar. Ah, pastor, eu estou querendo vencer. Eu vou largar os vícios, vou largar. Mas aí, onde você vai? No lugar onde vão te dar aquilo o tempo todo. Entende? Pastor, eu tenho que parar de falar com as pessoas? Nunca, ao contrário, fale e fale de Cristo. Mas é não participar dos costumes, porque senão vai ser muito difícil para você. Você entrar na zona da sua luta. Vai ao contrário, se afaste da zona da sua luta. Limite as ações do inimigo, porque ele é cruel, maldoso, terrível. Ele sempre quer derrubar a gente. E talvez você não acredite, mas eu creio em Deus. Nele eu ouço tudo, mas eu creio na existência do diabo. E se você não acredita que ele existe, a Bíblia diz que ele existe. E o diabo, ele é muito esperto. Ele sabe o nosso ponto fraco. E ele tenta nos derrubar. Então, tapa as possibilidades do inimigo. Tenta antever, toma cuidado, fique atento, evite. De repente Davi foi muito honesto. Davi disse assim: eu conheço o meu pecado. Eu sei que ele me cerca. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu sei quais são as áreas que eu sou mais vulnerável. Eu não posso me expor nessas áreas. De repente você diga: pastor, eu tenho dificuldade, por exemplo, com vício, com a bebida. Então não se exponha a ela. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo ser fiel. Eu sou uma pessoa que a infidelidade conjugal me chama. Então se vigia. Se vigia. Certa vez, um pastor contou abertamente. Não é daqui do nosso estado, mas já contou para muitos lugares, até filmado isso. Mas ele disse que certa vez aconteceu que toda vez que acabava o culto, tinha um bilhetinho no púlpito. Era um bilhetinho de uma irmã da igreja,
e dizia assim: ah, pastor, a sua mensagem foi maravilhosa. Aí assinava: beijos. No outro domingo, aqui nunca aconteceu, viu? Nem acontecerá. Amém ou não? No outro domingo, a enviada do capeta mandou outro bilhetinho. Aquilo foi acontecendo. E aí aquele pastor procurou um outro amigo pastor e disse assim: rapaz, todo mês eu recebi um bilhetinho. Tem 2 domingos que eu não recebo nada. Qual o problema? Eu estou sentindo falta. Consegue perceber? Ele procurou outro pastor, não foi porque a pessoa estava dando bilhete não, porque ele estava sentindo falta. E ele disse: o que eu faço? Ele disse: vai para casa, rapaz, seja homem, e vai falar para tua mulher, me dá carinho, senão a irmã fulana vai me dar. Abre o jogo com sua esposa. E pede a Deus para matar esse sentimento no seu coração. A gente precisa limitar a fonte do inimigo, irmãos. Eu gostei muito do que o pastor Fanini fez uma vez. Ele chegou uma vez e disse lá na primeira igreja de Niterói: meus irmãos, eu falei hoje com o diabo, ao telefone. E o povo ficou espantado, né? E o pastor Fanini era bom de fazer o marketing, segurou o povo até tarde com aquela frase. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Meus irmãos, eu falei com o diabo por telefone. E ele disse que quando ele estava em casa, o telefone dele tocou. E quando o telefone tocou, que ele atendeu, disse: alô, uma voz sensual disse assim: oi, Fanini, você sabe quem está falando? E disse: minhas ovelhas não me chamam de Fanini, minhas ovelhas não falam com voz sensual, minhas ovelhas me chamam de pastor Fanini. Ele disse: eu sei com quem que eu estou falando com o diabo. Passar bem. Desligou. Disse com intenção: foge, irmão, corre, foge, dá de José, solta a capa, mas tapa as possibilidades do inimigo. Tapa, porque ele não está brincando com a gente. E vou usar a segunda parte para a conclusão. E confie. Olha, você fez a sua parte direitinho. Eu antevi, pastor, eu procurei antever a crise. E aí nós fizemos nossa parte. No caminho da nossa parte nós nos cercamos de gente boa. Porque a gente precisa de gente boa. Gente de Deus para nos ajudar. Nós impedimos as ações do inimigo. Seguramos as ações do inimigo. Aí é só saber uma coisa. Aquilo que Ezequias olhou para o povo e disse: está tudo feito? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: não desanimem, sejam fortes. Sejam fortes. Está conosco alguém que é maior e mais forte que o exército deles. Eles têm a força humana. Nas versões anteriores, há outras versões bíblicas que dizem assim: com eles está a força do braço, a força da carne, mas nós temos o Senhor para pelejar por nós. O povo se tranquilizou nas palavras de Ezequias. Percebe que esse casamento dá certo? Fazer a nossa parte e confiar em Deus. O que daria errado? Só fazer a nossa parte. Porque a nossa parte deve ser feita, mas nós não conseguimos nos manter de pé. O ser humano cai, porque nós somos falhos e pequenos, não é verdade? Agora, quando eu faço a minha parte, eu confio no Senhor, aí dá certo. Qual outra coisa que não dá certo? É só confiar e não fazer a minha parte. Porque Deus sabe que nós temos condições de tomar cuidado. Quando Deus mandava pelos profetas a mensagem de santificação, sempre era assim: santificai-vos. Se santifiquem. Vocês sabem como fazer, façam isso, se santifiquem. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É o caminho, é o casamento. Senhor, eu quero que haja esse casamento, minha vontade, meu preparo e a confiança. Eu vou fazer tudo o Senhor manda, mas eu vou confiar que acima do meu poder, que é fraco, está o poder do Senhor, o poder verdadeiro, que toma as minhas ações e me protege com poder e graça. Aí o povo descansou nas palavras de Ezequias e não tremeu diante da ameaça de Senaqueribe. Eu não sei como é que você está, mas eu queria que você guardasse no coração. De repente você está aqui hoje e sabe, está tão caidinho na fé. Antigamente eu lembrei essa semana, não lembro para quem, de que o povo antigamente, quando alguém estava um pouquinho doentinho, falava assim: fulano está tão baleadinho. Vocês se lembram disso? Fulano está tão baleadinho. Tem um médico em Cabo Frio, agora já está muito idoso, mas ele falava muito isso. Estou querendo lembrar o nome dele, foi prefeito. Como é que é aquele médico? Ivo Saldanha. Doutor Ivo dizia assim: irmãzinha, está baleada, hein?
E o Saldanha falava isso. E fala, né, que tem um monte de gente que visita ele ainda lá na consulta dele. Ele dizia assim, irmãzinha está baleadinha, irmãozinho está baleadinho. O que ele dizia com isso? Você está muito fraquinho. Olha, cuidado está acontecendo. Olha, às vezes eu não sei, eu não sou Deus. Mas de repente eu estou aqui olhando para pessoas que podem estar dizendo assim, pastor, eu estou esse irmão baleadinho. Eu estou essa irmã baleadinha. Mas eu quero pedir a Deus que me dê forças para eu fazer a minha parte. E que me ajude poderosamente, que me sustente poderosamente, porque eu creio que o braço dele está me sustentando. Você acredita nisso? Eu já contei para vocês, vou contar de novo. Quando dá vontade de contar, eu conto outra vez. Mas lembra que eu disse para vocês que tem no cantor cristão um hino do ignorante? Acho que vocês decoraram, né? Vocês olham com uma cara de não sei, eu conto de novo todo bobo, pensando que é novidade. Mas o hino do ignorante, vocês já viram isso? Tem um hino do ignorante na Bíblia, ou no cantor cristão. O autor era um ignorante, não sabia de nada. Olha só, eu provo. Ele começou a primeira estrofe do hino dizendo assim, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei. Ignorante, não sabia isso. Na segunda estrofe ele vai e continua dizendo assim, ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Eu não sei, eu ignoro isso, eu não sei. Aí quando fala assim, não, mas agora ele vai mudar o tom, aí ele vai na terceira estrofe, dá outra decepcionada para a gente, que ele diz assim, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, sabe nada. Aí fala, na última estrofe ele se redime, nada, sabe o que ele diz para a gente? E quando vem Jesus, olha o que o infeliz disse, não sei. O homem não sabia de nada no hino 377, nada. Só que ele disse que não sabia de nada para dizer que ele sabia de uma coisa. Aí ele diz assim, mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu acho que ele já sabia tudo, né? Ele está igual a gente. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Não sei. Eu não sei por quantos anos Deus vai me manter com a mesma saúde que tenho hoje. Eu não sei. Eu não sei com quantos anos minhas filhas vão se casar. Eu não sei com quantos anos eu serei avô. Eu não sei nem se serei, porque eu não sei se vou estar vivo daqui a pouco. Então não sei de nada, eu não posso falar dele não, que eu estou igualzinho a ele. Estou igual a ele, que eu também vou te dizer, eu não sei quando Jesus vem. Mas eu estou como esse autor, eu estou como Paulo, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso. Ezequias, se tivesse esse hino, eu acho que Ezequias reuniu o povo, ia tapar tudo, ia fazer tudo, ia dizer assim, agora fiquem de pé, ia dizer para o povo assim, lá nas cercanias de Jerusalém, agora abra o cantor cristão, vamos cantar esse hino aqui. Ele ia dizer, e o povo ia gritar, eu sei quem tenho crido, e sei que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, eu sei quem ele é. Certa vez, convidaram um declamador muito famoso, e ele encheu um auditório, declamou lindas poesias, e a cidade foi lá ouvir, até que teve um momento que aquele declamador disse, agora o meu final é minha declamação principal, que tem arrebatado pessoas por onde eu passo. E ele declamou o Salmo 23. Não foi diferente. O povo levantou, aquela cidadela aplaudia, eram efusivos aplausos, eram efusivos. O homem recitou o Salmo 23, digo, ninguém recitava igual aquele homem. Só que ele era muito conhecido de um pastor bem velhinho que lá estava, e disse, olha, sabe quem está me dando a honra de vir aqui, mora nessa cidade, fulano de tal, vocês sabiam, ele é pastor, está aposentado, é pastor, vem morar aqui com vocês, eu vou chamar ele aqui na frente. Aí pegou o senhor de surpresa, ajudou ele a subir no palco, agora ele vai falar o Salmo 23. Aí pegou o microfone, as mãos já tremiam, a voz fraquinha, aquele cotoco de voz, e aquele homem começou a falar o Salmo 23. Quando ele acabou, não tinha um aplauso. As pessoas choravam. As pessoas não aplaudiam, as pessoas choravam. Aí aquele homem falou, vocês sabem o que está acontecendo aqui nessa noite? Vocês me aplaudiram
porque eu conheço o salmo do pastor. Mas vocês estão emocionados pela voz desse homem, porque ele conhece o pastor desse salmo. Isso é igreja. Eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho problema com Senaqueribe, irmãos. Eu tenho problema se eu não for igual a Ezequias. Senaqueribe é bom, porque situações difíceis, eu estava ouvindo isso ontem, situações difíceis geram homens fortes, e homens fortes geram situações fáceis, mas situações fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram situações difíceis. Senaqueribe era forte, Ezequias foi mais que ele e facilitou. É assim a nossa vida, é assim a nossa caminhada. E aí, vamos ficar na ignorância ou vamos saber em quem temos crido? Ezequias já deu a dica: conosco está o Senhor.